para que eu pudesse me destacar no grupo, na minha equipe, nas pessoas que eu convivia. E como é o correto, né? A gente se prepara, se qualifica às vezes na vida para alcançar um objetivo. Mas a maconha, ela veio. E com isso eu aprendi a beber, fumar cigarro, a sexo, a turmas, né, boates. Então, nesse primeiro ano meu de maconha, foi uma descoberta enorme, uma construção de muitos novos saberes, muito namoro, muita mulher, muito sexo, muita aventura, cinema, festinhas, né? Na realidade, naquela época, por não ter informática, internet, a gente ia muito em festas, na casa dos outros, saia na rua procurando festa pra dançar, e você começava a dançar com as meninas, beijava o pescoço, só que você via, você estava beijando a boca. Ou então a diversão era ir pro cinema, nas matinês, e olhava as meninas onde ela sentava, tentava sentar perto, e os carinha ficavam brigando com você, pra você não atacar as meninas. Então era uma vida um pouco diferente. O que aconteceu foi que a maconha trouxe pra mim o quê? Viagens, mulheres bonitas, a onda de fumar, né, cara? Que deixa o cara desorientado. Não desorientado, deixa ele desbaratinado, diferente do normal, do careta, né? Era um pouco um tempo de rebeldia. Então, não deixem de pensar que não seja, mas o ato de fumar maconha é alguma coisa que a gente tem na gente de rebelde, de contrário ao normal, ao que a gente quer seguir, ou o que a gente deveria, entre aspas, seguir. Eu falo isso instintivamente, não é seguir os padrões de alguém, ou de algum outro, ou de uma lei, de uma sociedade. Embora, se você vive em uma sociedade, eu penso que você deve ter a questão da cidadania. Se você faz parte de uma cidade, você é um cidadão. Existem leis, normas que aqueles cidadãos que fazem parte dessa cidade devem seguir para ter um bem comum, que é a convivência, né? Por isso que tem o bandido, que quer dizer que ele é banido daquele lugar. Ele é bandido, né? Ou seja, ele não é benquisto ali. Entendem? Então, eu penso que nessa minha fase dos 16 anos de idade, meu primeiro ano de maconha, eu perdi alguns amigos, amigos importantes que falam pra mim assim. Um deles já morreu, que chama Luciano, ele era caretão e passou no primeiro ano já na UNB, no vestibular. Eu prestei uns 10 vestibulares na UNB e nunca passei. Uma certa data, ele falou pra mim, nossa, você usa drogas. Eu falei, não, né, mano, não uso droga não. Ele falou, usa, você não é mais boa companhia. E ele se afastou de mim, de verdade. Ele era filho de polonês, a mãe dele era polonesa do campo de concentração, conheceu o pai dela o pai dele no campo de concentração. Então ele tinha uma maneira muito correta de ser, ou uma maneira muito rígida que os pais impuseram nele, né? Pena que ele tenha morrido afogado em Camboriú com 25 anos de idade. Bom, gente, então eu perdi esse amigo. Eu me desvencilhei de certas pessoas, como a minha primeira namorada, que era a pessoa que eu acho que eu deveria ter convivido mais, porque era uma pessoa muito boa e até hoje eu penso muito nela. A fumação da maconha me trouxe mais coragem, mais atiramento, vamos dizer assim, que eu fiquei mais atirado para as coisas da vida, passei a escutar menos os meus pais e querer fazer coisas mais instintivas e não coisas, vamos chamar assim, racionais, e sim coisas mais emocionais. O meu lado racional, ele foi perdendo um pouquinho de vantagem pro lado emocional. Eu gostava mais de sentir as coisas, de viver as coisas. Isso é causado por quê? Por causa do THC. Ele dá uma sensação da gente de melhora dos nossos sentidos. Então, você sente que está vendo cores melhor, ouvindo música melhor, fazendo sexo melhor, você viaja e tal, por ilusão. Nada mais é do que uma sensação de dormência, né, que a maconha traz, que é uma anestesia mental, né, entre a troca de informação no nosso cérebro, entendeu? É como se pudesse, se eles colocassem um amortecedor
uma borrachinha entre a troca de informação. E essa troca de informação, para existir, ela causa alguma, vamos dizer assim, algum impacto ali entre as células. Tum, 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 entendeu? Aí a maconha faz tum, tum, em vez de tum, 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 faz tum, tum, entendeu? Dá uma adormecida. Então, acaba que você não percebe certas coisas. Você começa a ter um espírito de rebeldia, uma atitude mais rebelde, uma atitude onde você acha que você está 100% certo, as pessoas estão erradas, que você é o dono da sua vida, que você pode fazer tudo, que você faz o que você quer. E na verdade não é assim as coisas. A gente tem sempre que pesar e medir. A vida é uma balança e essa balança tem que ter equilíbrio. Não pode ser só você e nem pode ser só os outros, não é verdade? Mas quando a gente está no furor dessa juventude, né, cara? E descobre que por ser diferente, você é mais notado, por ser diferente as pessoas falam mais de você. Talvez isso atue em cima do ego, daquela coisa da gente querer aparecer mais um pouco, né? A gente ser mais, querer ser mais. A questão do macho alfa, a questão da mulher escolher o homem mais esperto. Então, quer dizer, se você tem alguma coisa de diferente, você tenta ser mais diferente ainda para que você se destaque. Ou seja, você é alguém a mais do que o normal. É essa a ilusão que a maconha dá um pouco pra gente, né? Nada de violência. Pra vocês terem noção, gente, na minha vida inteira eu nunca briguei, nunca dei porrada, nunca fiz nada de violento demais em função da maconha ou causado pela maconha. Mas ela me deu uma dormência. Então, nesse primeiro ano de vida meu com maconha, com meus 16 anos de idade, que foi no ano de 1980, cara, 80, foi o ano que eu acho que me desvencilhou de um caminho que eu podia ter seguido. É como se eu cheguei num lugar ali na minha cidade, nessa fase, e ele abriu assim. Nessa abertura eu poderia ter escolhido aqui ou aqui. Aqui seria sem maconha, aqui seria com maconha. Eu peguei e escolhi com maconha. Então eu passei a ter amigos onde eu tentava mostrar pra eles a maconha que eu tava fumando. Já fui na casa de amigo meu e entramos pra dentro do quarto, coisa que a gente não faria normalmente, né? Entramos pra dentro do quarto e enrolamos o cigarro e fumamos lá na casa dele mesmo, sem se preocupar se a mãe dele ia sentir o cheiro, sabe? Era uma coisa meio inocente, é lógico. Mas esses amigos, eles não gostaram, eles não se deram bem. Então eu vi que a minha turma era outra. Então eu acabei não convertendo meus amigos, e sim abandonando eles e partindo para outros amigos. Então eu considero isso uma abdução. É como se eu tirasse você do seu planeta, do seu mundo, e te colocasse em outro mundo. Então eu passei a aprender a conviver com pessoas que tinham um pouco mais de malícia, que tinha maldade, que tinha perversidade, que tinha promiscuidade, as meninas muito doidas, transa com um, transa com outro, né? Quer dizer, eu passei a ter convivência em um mundo que era diferente daquele outro que eu poderia ter seguido, que seria quem? As pessoas caretas, aqueles caras que estudam todo dia, vão para a escola, reúnem com as pessoas, com os amigos, para fazer um trabalho, para discutir um tema, ou até mesmo para uma curtição salutar, né? Eu já gostava de sair à noite, já fumava maconha, tomava ácido, e já tomava chá de cogumelo, e já convivia com gente muito doida, e ficava até de madrugada nos bar, né? Chegava em casa loucaço, né? Não dava muita atenção para minha mãe, falava, mãe, deixa eu na minha, eu sei o que eu tô fazendo. E foi. Então esse foi o meu primeiro ano, né? O primeiro ano foi o ano em que, o primeiro ano de quem começa a fumar maconha, é o ano em que ele se desvencilha do que ele tinha, da vida passada dele, que foi até o dia dele conhecer, e começa a seguir um novo caminho. Esse novo caminho não quer dizer que seja uma bosta ou que seja uma maravilha. Quer dizer que foi uma opção de escolha. Eu poderia ter ido para um lado e para o outro. O que me faltou para que eu não fumasse a maconha? O que? Às vezes, gente, a aproximação
mais do meu pai para me ajudar, ou para me instruir, ou para me colocar numa escola de esporte,